Jesus Cristo, meus irmãos, que alegria poder falar com você, que alegria poder compartilhar o ensino da palavra de Deus, que alegria poder falar do amor de Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao canal Tendência e Visão. Pois é, nesse canal eu irei publicar aqui lições da Escola Bíblica Dominical, da EBD, que acontece todos os domingos às 9 horas da manhã. Estamos publicando aqui essa lição para que você possa compartilhar, você que é professor, você possa compartilhar com seus alunos, com a sua classe. Não deixe de fazer isso, tá bom? Nós estamos estudando a revista da nossa escola dominical nesse segundo trimestre com um tema muito importante, que é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Isso mesmo, tá? Então são várias lições, estamos estudando aí, tendo uma sequência muito profunda, muito oportuna para nós. E a lição que eu irei aqui publicar com você, a lição número 8, que acontece nesse domingo, dia 24, às 9 horas da manhã. A lição com o tema Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós iremos falar sobre este tema, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso mesmo, então não perca, faça isso, compartilhe com a sua classe, comente, faça tudo que você puder para ajudar o crescimento espiritual da igreja, isso mesmo. Logo de início eu quero aqui comentar com você sobre o textuário da revista Bíblica Dominical, nossa revista, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Está no capítulo 2, versículo 20 de Efésios, da carta aos Efésios, que é a carta que nós estamos estudando nesse trimestre, que tem a base da nossa lição, tá bom? A verdade prática diz o seguinte: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. Olha, profundo e importante isso aqui, tá? Jesus Cristo é a pedra basilar, é a pedra principal da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Então isso já tem uma estrutura fantástica, fenomenal, tá bom? Então a igreja está fundada nos ensinamentos da palavra de Deus. E a leitura bíblica em classe da nossa revista bíblica dominical está no capítulo 2, versículo 20 e 22 da carta aos Efésios, e também em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Tá? Está aí, aqui na tela, tá? Somente o capítulo 2, versículo 20 e 22 aos Efésios. Você pode depois abrir a sua Bíblia e estudar ela também em casa, ler a palavra de Deus na sua casa e assim por diante. Isso é muito importante, você não deixar de estudar a palavra de Deus. Faça isso com muito esmero, tá bom? Os tópicos da nossa lição está aqui na sua tela também, aqui. Tá? O primeiro tópico nós vamos comentar sobre um edifício espiritual. O segundo tópico também nós vamos comentar sobre o fundamento, apóstolos e profetas. Nós vamos comentar aqui o terceiro tópico também, edificados para a morada de Deus. Isso é muito importante. São esses três tópicos que nós iremos compartilhar. E aqui também está os objetivos da nossa lição, os objetivos principais da nossa lição, que nós iremos fazer o quê? Explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo. Isso é muito interessante. Pense nisso, tá? Mas que o novo agora habita em nós por meio do Espírito Santo. Agora mudou completamente diferente. É o Espírito Santo que habita em nós, isso mesmo. E nós iremos também, o objetivo principal aqui é apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Isso mesmo, também é muito interessante. E refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade, em perfeita santidade. Ou seja, nós temos que ter todo o cuidado, nós precisamos ter toda a cautela em relação a isso aí. Muito bem, são os objetivos da nossa lição. A introdução também da nossa lição, da revista da nossa Escola Bíblica Dominical, diz assim: Cristo formou a igreja por meio da reconciliação efetivada na cruz. Está no capítulo 2, versículo 13 ao 19 de Efésios. O apóstolo compara um edifício em construção, no capítulo 2, versículo 21, a pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento foi estabelecido pelos apóstolos
e os profetas, isso mesmo, está no capítulo 2, versículo 20. O propósito é tornar-se templo santo do Senhor e morada do Altíssimo. Glória a Jesus. Está aí no capítulo 2, versículo 22 da carta aos Efésios. Então, a nossa introdução, fechando aqui, diz assim, ó, tanto os judeus quanto aos gentios fazem parte da igreja, também edificada como família de Deus. Capítulo 2, versículo 19, parte B do versículo. Então, agora por diante, tanto os judeus quanto aos gentios, agora todos nós fazemos parte de uma família só, da igreja do Deus vivo, a família do Deus Todo-Poderoso, isso mesmo. Eu quero aqui fazer uma síntese introdutória. Diz assim, ó, por causa de Cristo, homens e mulheres de toda raça, língua, tribo, nação e posição social estão juntos na mesma família, ou seja, a família de Deus, tá bom? Então é isso aí. Essa família é semelhante a um edifício construído sobre o sólido fundamento. Olha só que interessante. Então tá aí uma síntese introdutória, tá? A partir do momento, por causa de Cristo, homens, mulheres, raça, tribo, nações, ou seja, posição social, estão no mesmo nível, na mesma família. Cristo uniu todos na mesma família. Isso é muito interessante, tá? O primeiro tópico da nossa lição diz aqui, um edifício espiritual, tá bom? Um santuário judeu. Antigamente nós observamos que os judeus tinham o seu santuário, ou seja, tinha o lugar próprio para fazer isso aí. O templo em Jerusalém era um símbolo do exclusivismo. Nós já até falamos isso na lição anterior, você pode depois rever novamente, tá? Era um símbolo extraordinário, ou seja, era maravilha para eles, de uma forma exclusivista, né? Como povo de Deus. Então, ao reconciliar ambos os povos, agora a partir de então, ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou, a partir de então, uma nova humanidade, que essa nova humanidade, nada menos, nada mais, é a igreja. Esse novo povo, essa nova humanidade, é a igreja do Senhor, é a igreja de Jesus Cristo, está em Efésios capítulo 2, versículo 18 e 19, isso mesmo. Observe aqui, no tabernáculo, essa foto ilustrativa que você está vendo aqui, era um símbolo de exclusividade deles, só os judeus que poderiam estar aqui, nesse lugar, e ainda mais tinham algumas exceções lá dentro, observe isso, tá? E a duração desse exclusivismo, nós não vamos comentar tanto aqui, porque a lição passada foi comentada sobre isso. O templo em Jerusalém era exclusivo dos judeus, ou seja, os judeus carregava isso consigo como se fosse algo que eles jamais poderiam compartilhar isso com alguém, e não é isso que Jesus creu, ou seja, qual a duração desse exclusivismo dos judeus? Isso durou muitos anos, isso durou muito tempo, né? Primeiro nós observamos que Salomão construiu o templo, Deus deu essa visão para ele através de seu pai Davi. Depois, segundo Zorobabel também, reconstruiu esse templo. Zorobabel reconstruiu porque o templo de Salomão foi destruído pelos caldeus, pelos babilônicos. Aí Zorobabel reconstruiu. Depois, em terceiro momento também, por Herodes o Grande também, nós observamos aí que foi restaurado o templo, que 70 anos depois de Cristo, o general Título destruiu esse templo, ou seja, isso durou por alguns anos e tinha sido por quase 1000 anos, digamos assim, aproximadamente. Era um ponto central da identidade de Israel. Isso era um ponto exclusivista do judeu de Israel, do povo de Deus, e aí esse símbolo de exclusividade acabou. Na verdade, agora vem um novo tempo. Nós observamos que agora havia um novo povo, haveria então um novo templo, conforme a ilusão indireta de Jesus Cristo aqui. Nós observamos o novo povo não era uma nova nação, mas uma nova humanidade que Jesus Cristo quis fazer interracional, ou seja, de alcance mundial. Jesus quis fazer uma nova nação, um novo povo, que pois poderia ser um templo, olha só, seu elemento de união. O novo templo, porém, não é
uma construção material. Não é isso que Jesus quer, não é uma construção física mais, nem um santuário nacional de símbolo exclusivista, né? De forma alguma, nem tem um terreno localizado, de maneira alguma, ou seja, é um edifício espiritual, a família de Cristo, a família de Deus, a família do Senhor Jesus Cristo, é onde o Espírito Santo habita. É assim, o templo judaico perde a sua relevância, ou seja, aquele símbolo de exclusivismo perde completamente a sua relevância, e um novo conceito agora de santuário é apresentado, e Jesus traz agora, o apóstolo Paulo começa a mostrar um novo conceito do novo santuário, um novo templo, tá? Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício. É isso que o apóstolo quis falar, é isso que o apóstolo quis dizer, é isso que o apóstolo Paulo queria que os gentios, os judeus entendessem. Um edifício, uma habitação do Espírito Santo. O ensino apostólico, lembra? Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém, isso é muito interessante, não poderia conter a glória de Deus. Salomão, quando estava edificando o templo ao Senhor, ele diz aqui em 1 Reis capítulo 8, versículo 27, que não poderia esse templo conter o Deus Todo-Poderoso, conter a glória do Senhor. Então, o santuário, nós como cristãos agora, esse novo templo mudado pelo Espírito Santo, é aonde o Espírito Santo irá habitar. E nós observamos que a arquitetura antiga tinha um simbolismo extraordinário. Os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus a partir de então habita agora. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Pedro também fala no capítulo 2, versículo 5, 1 Pedro, portanto a pedra angular deste novo templo, olha só, a pedra angular deste novo templo, santuário, é o próprio Cristo. É muito interessante. Só para você ver aqui embaixo, observe que tem aqui modelo de pedra angular, como que era construído esse edifício físico, como era construído esse tabernáculo, ou seja, o templo que foi construído, enfim, esse modelo tinha essa pedra de esquina, essa pedra angular. E aí é onde que Jesus Cristo aqui, fazendo já a síntese do nosso primeiro tópico, em Cristo o novo conceito do santuário, de um santuário, é construído diferente, completamente diferente. Os crentes, na verdade, agora são comparados a um edifício espiritual, onde Cristo é a pedra principal, ou seja, nós não precisamos de pedra angular, pedra de esquina, como era aqui o modelo da pedra, tá? Agora, Jesus, na verdade, Cristo é a pedra principal. Então, só para você ter esse entendimento, como que, na verdade, agora as coisas mudaram a partir de então, desse novo tempo, dessa nova nação, desse novo povo, a qual Jesus Cristo é a pedra principal, isso mesmo, tá? Então o segundo tópico diz assim, o fundamento apóstolos e profeta. O termo grego aqui, apóstolo, é usado para o quê? Para enviado, tá? ou mensageiros. Isso nós já estudamos em outras lições. Todo apóstolo é centrado em Cristo, ou seja, todo apostolado é centrado em Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo, conforme Hebreus capítulo 3, versículo 1. Mateus também, Marcos, Lucas, usa esse termo como se refere aos 12 escolhidos, 12 apóstolos escolhidos. E possivelmente Barnabé também foram comissionados como apóstolo, está em Atos capítulo 14, versículo 4 também. E aí nós vemos outras referências bíblicas. Aos apóstolos foi confiado esse ministério da palavra para instruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 2, 6, capítulo 6, melhor, versículo 2 e 4. Então, o conceito de apóstolo está aí, mensageiros, enviados, foram eles comissionados para anunciar este evangelho, pregar as boas novas. A doutrina dos apóstolos, o que é a doutrina? Doutrina é ensinamento. Eles receberam essa revelação diretamente de Cristo, né? Diretamente do Senhor Jesus, em termos práticos. Isso quer dizer que a igreja está edificada sobre as Escrituras, ou seja, é por isso que a doutrina dos apóstolos é isso, é a lição que nós estamos estudando aqui, o tema é esse. Então, o que acontece, a igreja ela é fundamentada, ela é fundada, ela é firmada sobre as Escrituras.
Então temos aí a doutrina dos apóstolos e temos o testemunho dos profetas também. O profeta do Antigo Testamento, observe que era aquele cuja boca de Deus havia colocado suas palavras, ou seja, Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo. E era uma transição graciosa, né? Era uma transição muito maravilhosa da palavra de Deus ao povo. Assim, os profetas neotestamentários que falaram, inspirado pelo Espírito Santo, tá? Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, perfazem o alicerce da igreja, perfazem aqui, né, o fundamento da igreja de Cristo Jesus. Isso mesmo, meus irmãos, olha, coisa linda, coisa maravilhosa, tá? Então a infalível palavra de Deus é que fundamenta, é que firma, na verdade, a igreja, né? E nós podemos ver aqui que o fundamento na qual a igreja de Cristo está edificada encontra-se baseada nas Escrituras Sagradas. Não existe outro fundamento, sendo essa revelação única, pensa nisso, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter da igreja, o caráter cristão. Está aí na segunda carta, segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Leia também. Então é a infalível palavra de Deus que fundamenta aí a igreja, o crescimento da igreja. Então, aqui resumindo o tópico 2, já aqui, nós podemos ver que a igreja está edificada sobre a pedra angular, tá? Que é o próprio Cristo, o seu fundamento principal, que é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Então, não temos outra revelação, não temos outro fundamento a não ser a palavra de Deus, a não ser a palavra do Senhor, a não ser as Escrituras Sagradas. É isso mesmo. Então devemos pensar nisso. A igreja está edificada nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus, tá? O terceiro tópico aqui, nós observamos que é o tema edificados para a morada de Deus, né? É um edifício bem ajustado. O que quer dizer isso? A expressão no qual todo o edifício bem ajustado cresce. Ou seja, quando nós estamos fundamentados, é o que Jesus fala em Mateus, né? É sobre o fundamento das duas casas, a casa que foi construída na rocha e a casa que foi construída na areia. Então tá aí uma diferença. Quando um edifício é bem ajustado, todos unidos, todos focados no mesmo crescimento, todos andando na mesma rota, todos andando na mesma direção, tem um crescimento bem ajustado. Isso indica um processo contínuo de desenvolvimento, é um processo que vai continuar, não para por aí, tá? Tá em Efésios capítulo 2, versículo 21, e Paulo já tinha afirmado isso, que Cristo é a pedra principal deste edifício. Ou seja, não existe um edifício bem ajustado se não for por Cristo. A igreja do Senhor, se não tiver Cristo na base, se não tiver o Senhor Jesus Cristo na base, não vai ter crescimento, não vai ter fundamento algum. Isso pode desmoronar, a casa ela pode cair, tá bom? Então aqui, por exemplo, o edifício bem ajustado. É uma analogia, né? Todavia, essa analogia paulina não se refere a uma estrutura material. Paulo não quis dizer aqui sobre uma estrutura material de forma alguma, mas sim ao cristão quando está fundado, ao crente quando está, na verdade, aqui baseado na palavra de Deus, que se tornou o templo do Espírito Santo a partir de então. Então, quando essa analogia se refere ao cristão, nós temos que entender isso. Não é uma estrutura material, uma igreja construída materialmente falando, de forma alguma. Então, Paulo disse que nós somos templo do Espírito Santo, somos fundados na palavra de Deus, isso mesmo, e crescemos assim. Observe aqui que Pedro fala sobre o edifício espiritual, a casa espiritual, no capítulo 2, versículo 5, no 1 Pedro diz assim: vós também, como pedras vivas, Pedro falando, nós somos pedras vivas, pedras edificadas, sois edificados na casa espiritual e sacerdócio real. É isso que Pedro está dizendo. Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra principal e nós somos as pedras vivas. Os cristãos é pedras vivas, você tem que entender isso. Isso é uma analogia bíblica e faz sentido. Se nós somos pedras vivas, nós vamos construir essa igreja, nós vamos construir, fundamentar todos unidos, todas as pedras sendo colocadas nos seus devidos lugares. Com certeza a casa vai crescer, essa igreja vai ter estrutura e assim por diante, meus irmãos. E aqui nós vemos o subtópico Templo Santo no Senhor, morada do Altíssimo.
Olha só, esse era o lugar do encontro, onde o Templo Santo era o lugar onde o sumo sacerdote costumava falar com Deus, em que tinha um encontro principal com o Senhor. O escritor aos Hebreus afirma que esse acesso era limitado, era somente para o sumo sacerdote, ou seja, ninguém poderia ir lá, ninguém poderia entrar nesse lugar santo, no segundo lugar, onde era somente restrito ao sumo sacerdote. Hebreus capítulo 9, versículo 7. Observe aí, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, uma vez anualmente, levava o sacrifício, levava os pecados de toda a nação, de todo o povo, e falava com Deus e entrava nesse lugar aí chamado Santo dos Santos, no Templo Santo. E aí Jesus veio, acabou com isso, e glória ao nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E já agora, nós observamos também que nesse Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo, onde, né, na verdade, ali se fazia toda a liturgia, toda a cerimônia, e depois ao templo israelita, a morada do Altíssimo. Isso mudou completamente. Jesus veio, uniu judeus e gentios, e agora nós temos acesso livre ao Santo dos Santos. Nós podemos adorar o Senhor Jesus Cristo, nós podemos adorar o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, sem restrição alguma, e nós, além disso, somos morada, ou seja, analogicamente, Deus descia naquele lugar, no lugar Santo dos Santos, falava com o sumo sacerdote, falava com ele e levava a mensagem ao povo. Ou seja, só ele que tinha comunhão com Deus. Olha só que interessante. Agora não, todos nós podemos fazer isso, meu irmão, sem exceção. Você pode adorar a Deus onde você estiver, você pode glorificar a Deus onde você estiver, você pode adorar o Senhor onde você estiver, você pode glorificar o nome dele onde você estiver. Você é a morada do Espírito Santo. Glória a Jesus. Então, aqui um resumo do nosso terceiro tópico, né? Como já falamos aqui, o crente tornou-se o templo santo do Senhor. O cristão tornou-se o templo santo do Senhor. Capítulo 2, versículo 21 de Efésios, conforme nós lemos, tá? Deus habita na vida daquele que é edificado em Cristo. Aceitou a Jesus, você vai ser edificado no Senhor. Aí nós tornamos, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, tornamos o templo do Espírito Santo, que é a igreja formada de judeus e gentios. É isso que Paulo queria que os gentios entendessem. É isso que Paulo queria que os judeus entendessem. E agora a igreja é formada por esses dois povos, por essas duas nações, por esses dois povos que eram rivais, que eram nações, eram judeus e gentios, vivia somente em conflitos. Nós vemos isso na Bíblia, e a partir desse momento agora, Jesus une a igreja, Jesus une essas duas nações, e essas duas nações, ou seja, esses dois povos, ele forma a igreja de cristãos, de crentes firmados na rocha, que é Jesus Cristo. E aí todos nós passamos a ser templo do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é uma lição extraordinária. Continue estudando essa lição, compartilhe essa lição, porque é muito profunda, tá? Chegamos aqui à nossa conclusão dessa lição de número 8 da nossa revista bíblica dominical, que diz assim: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento. Isso mesmo, tá? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13. Vou repetir novamente a conclusão da nossa revista dominical. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo, tá, de aperfeiçoamento todos os dias. Aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé perfeita em Cristo Jesus. Meus irmãos, compartilhe esta lição. Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa te dar sabedoria, te dar graça. E lembre-se que nós somos templos e morada do Espírito Santo. Somos edificados na rocha que é Cristo. Cristo é a pedra angular, pedra de esquina. Foi Ele que, na verdade, construiu esta igreja sobre a sua palavra. E aí a igreja está formada, a igreja está estruturada na palavra de Deus, no ensinamento dos apóstolos e dos profetas, que é a palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos, que vocês tenham a sabedoria do Espírito Santo
e que possa estar conosco sempre nas próximas lições, em nome de Jesus Cristo. Amém. O fardo pesado, Jesus já